Existem muitos casos interessantes de material perdido espalhado pela internet. Eu já falei de muitos aqui no canal, porém, obviamente, existem muitos casos que eu não consigo colocar em nenhuma lista específica, mas existe um atributo que liga todos eles, a obscuridade. Esses casos têm informações escassas e existem muitas dúvidas acerca deles. Logo, eu decidi nesse vídeo compilar alguns casos obscuros de Lost Media que eu acho interessante falar aqui. Então, sem mais enrolação, vamos explorar alguns casos de mídias perdidas obscuras. Acredito que você já tenha ouvido falar no clássico desenho do Mario chamado Super Mario Super Show. O desenho foi produzido pela Dica Entertainment e foi ao ar em maio de 1989, tendo ao todo 65 episódios. E ele também é bastante conhecido pelos seus segmentos em live action, onde é apresentado uma paródia de uma sitcom americana estrelando o Mario e o Luigi. Inclusive, a dublagem brasileira desse desenho já foi considerada quase toda perdida, porém, hoje já existem alguns episódios em português disponíveis na internet. Ah, e não se pode deixar de mencionar que o Toad nessa dublagem só tem frase icônica. Contudo, algo que nem alguns fãs fervorosos dessa série sabem é que existe uma espécie de spin-off dos segmentos live action do Super Mario Super Show, que tem como personagem principal ninguém mais ninguém menos do que o antagonista principal do Mario, o Bowser. Mas não esse Bowser que você está vendo, mas sim este, que veio em uma época onde o personagem ainda se chamava King Koopa. Este spin-off se chamava King Koopa Cool Cartoons, e ele nos apresentava um cara vestindo um cos pobre de Bowser, que com certeza teria me traumatizado caso eu visse essa coisa quando eu era criança. Esse programa também foi exibido em 1989 com uma transmissão limitada, já que ele foi apenas transmitido no sul da Califórnia. O show se tratava de um programa de auditório estrelando o Bowser, que passava alguns desenhos antigos dos anos 20 e 30. O personagem aparecia em segmentos entre os desenhos, interagindo com a plateia e outros personagens do show. O programa ficou menos de um ano no ar, finalizando em 1990. E ao contrário do Super Mario Super Show, o King Koopa Cool Cartoons nunca ganhou nenhum lançamento em home video. E todas as gravações que nós temos desse programa na internet são curtos trechos gravados em VHS, sendo que juntando todos esses trechos, temos apenas um pouco mais de 5 minutos de conteúdo, que pelo menos nos dão uma ideia de como era esse programa esquecido, que deve ter dado alguns pesadelos em crianças que o viram na época. Existe um fenômeno que de vez em quando surge no meio de transmissões de TV, conhecido como TVs piratas. Esses são canais de transmissão ilegal que aparecem no sinal de TV sem qualquer licença de transmissão, os quais geralmente não são muito documentados. Eles, na maioria dos casos, transmitem produções de forma ilegal ou servem para fazer algum tipo de protesto. E também, esses canais são derrubados em questões de horas ou dias. E um dos primeiros casos de transmissões piratas que ocorreram nos Estados Unidos se tratou do canal Lucky 7. O canal entrou no ar no dia 14 de abril de 1978 na região da cidade de Syracuse, localizada no estado de Nova York. O canal começou a transmitir ilegalmente diversos episódios de Star Trek e de Twilight Zone, além de filmes que nunca tinham passado na televisão ainda, como o Rocky e o Estranho no Ninho, e também alguns filmes adultos. Mas o que mais chama atenção nesse caso em particular é o fato de que entre as transmissões das séries e dos
dos filmes aparecia um homem vestindo uma máscara de gás com uma corda no seu pescoço que passava a transmissão do canal, além de dizer que metade das televisões da cidade tinham acesso ao canal. Inclusive, esse caso lembra bastante o famoso incidente Max Headroom. A transmissão do canal Lux 7 chamou muita atenção na época em que ele estava no ar, e aparentemente o canal apareceu em diversos jornais televisivos da região, os quais teriam passado gravações do homem vestindo a máscara de gás. E o canal foi derrubado apenas 25 horas depois do seu início de transmissão, saindo do ar em 16 de abril. Porém, até hoje, nenhum dos responsáveis por essa transmissão pirata foram identificados, além de que não existe uma imagem sequer onde mostre esse homem usando a máscara de gás, muito menos vídeos, mas talvez algumas dessas gravações estejam nas mãos das emissoras que transmitiram os jornais que falaram sobre o canal, ou até dos responsáveis pela transmissão do Lux 7. Contudo, é bem mais provável que nunca veremos nenhuma gravação desse canal tão misterioso. Durante o ano 2000, os fãs da Nintendo começaram a receber as primeiras informações sobre o novo console portátil da empresa, o qual seria lançado no próximo ano, o clássico Game Boy Advance. E ao meio dessas primeiras informações acerca do console, uma imagem que teria sido retirada de um jogo que seria lançado para ele, ainda hoje guarda muitos mistérios. Todo mundo aqui conhece o Yoshi, né? E acredito que todo mundo saiba que em todas as suas encarnações o dinossauro é verde. Porém, se eu te dissesse que existiria um jogo em que ele seria roxo, bem, pelo menos é isso que essa imagem dá a entender. Essa foto do Yoshi roxo roda a internet desde meados do ano 2000, principalmente em fóruns e sites especializados em videogame. Acredita-se que a primeira aparição dessa imagem foi na feira Space World de 2000, que foi organizada pela Nintendo. Depois que ela foi descoberta, a imagem foi discutida em diversos fóruns e sites especializados na época. Só que após um tempo ela caiu na obscuridade. A imagem só voltou a ganhar atenção 14 anos depois, em 2014, graças ao youtuber L Supersonic Kill, que fez um post em seu blog pessoal comentando sobre ela. E como vocês podem ver, essa imagem não parece ter sido tirada de um jogo feito para o GBA. O console até tinha alguns jogos em 3D, porém a qualidade gráfica não chegava nem perto do que é mostrado nessa imagem, que está mais próximo do que era visto no GameCube, por exemplo, que também lançou próximo do GBA. Então muitos acreditam que mesmo que essa imagem seja acreditada como uma screenshot de uma tech demo para o Game Boy, ela na verdade veio de um projeto feito para o GameCube. E obviamente eu não preciso dizer que se existiu um jogo da onde essa imagem veio, ele está completamente perdido. Ok, esse caso não possui quase nenhuma informação na internet, e ele tem grandes chances de ser uma tentativa de uma creepypasta, mas eu achei o conceito bastante interessante de qualquer forma. Eu me deparei com essa história vendo o iceberg da comunidade de Minecraft, e bem na sua última camada há um tópico chamado, em tradução livre, uma cópia de Minecraft que possui um mob perturbador. No caso, o tópico se refere ao mob como a entidade, mas eu acredito que ele se refira a um inimigo bizarro que está presente em um clone de Minecraft que se perdeu pelo tempo. Existem muitos jogos que tentam surfar na popularidade do Minecraft, principalmente no mobile, e alguns deles têm uma qualidade, digamos, questionável. O único lugar em que este caso é comentado, além desse iceberg, é no fórum do Lost Media Wiki, onde um usuário que diz fazer parte de um server no Discord dedicado a encontrar mídias obscuras, diz que um dos membros desse server contou uma história de ter jogado
jogado um clone de Minecraft e ter se deparado com uma criatura bizarra dentro dele. O jogo poderia ser tanto mobile quanto feito para ser jogado em um navegador, e teria sido feito entre 2014 a 2015. O autor do post não deu mais detalhes além disso, e também ele deixou o usuário que deu esse relato anônimo. Nem mesmo essa tal criatura foi descrita apropriadamente. Esse post no fórum ganhou muita pouca atenção, recebendo apenas uma única resposta. Nem mesmo se sabe ao certo qual foi o server onde essa história veio exatamente, o que coloca dúvidas sobre se esse jogo realmente existiu em algum momento. Uma coisa bem específica que eu gosto de pesquisar sobre, com certeza, é o fenômeno dos filmes absurdamente longos. Existem vários filmes que disputam o recorde do filme com a maior duração da história. Temos exemplos como o infame Cura para a Insônia, que foi um filme protagonizado por um misterioso homem chamado L.D. Gruban, o qual possui 87 horas de duração. O filme consiste desse homem lendo um poema de 4.080 páginas, sendo frequentemente interrompido por música alta e cenas de filmes adultos. O filme tinha o propósito de reprogramar o cérebro de pessoas que sofriam de insônia. Este filme só foi oficialmente mostrado ao público em 1987 no Instituto de Arte de Chicago, e se acredita que ele está completamente perdido desde então. Mas um caso que eu também acho bem interessante é o do filme Ambience. Ele seria um projeto que teria incrivelmente 30 dias de duração. Ele foi proposto pelo diretor e roteirista sueco Anders Weberg para ser lançado em 31 de dezembro de 2020. O seu desenvolvimento se iniciou em 2006 e desde o início o diretor tinha o objetivo desse filme ser mostrado apenas uma única vez e depois ser destruído. E ao longo dos anos, 2 trailers do filme foram lançados para o público. Um deles, lançado em 2014, possuía 72 minutos de duração, e o outro, que foi lançado em 2016, possuía nada mais nada menos do que 7 horas e 20 minutos de duração. Lembrando que esses eram apenas os trailers do filme. E um tempo depois que eles foram upados na internet, os trailers foram deletados. Porém, eles foram reupados posteriormente. E eles podem ser vistos por completo no YouTube. E como vocês já sabem, o dia 31 de dezembro de 2020 já passou. Mas esse filme foi exibido nessa data? Bem, não se sabe ao certo. O diretor do filme, em 2020, anunciou que o filme estava completamente filmado. Contudo, após isso, não se teve mais nenhuma notícia do projeto. Logo, não se sabe se o filme foi exibido e se ele foi destruído ou não. E há quem acredite que o filme nunca existiu de fato e que, na verdade, os 30 dias de gravação são apenas o conteúdo que temos nos trailers do filme, sendo que alguns acreditam que o filme não passa de um experimento social. Contudo, também existe a possibilidade do projeto realmente existir, só que apenas o seu diretor tem acesso a ele. No fim, só uma coisa é certa: é bem provável que nunca veremos ele algum dia. Certo, esse aqui é bem bizarro. Em fevereiro de 2020, foi feito um post no Reddit onde um usuário perguntou aos outros usuários qual era o vídeo mais misterioso e bizarro que eles já tinham visto no YouTube. E neste post, um usuário chamado Ozzy Osbourne _ diz que ele e seus amigos tinham o costume de zoarem uns aos outros no Discord, sendo que um dos seus amigos se chamava Malte. Um certo dia, eles começaram a brincar com um bot do Discord que tocava um vídeo no YouTube após digitar o nome dele. Nesse dia, eles resolveram zoar o Malte colocando o título Malte é gay, que seria algo como Malte é gay traduzido do dinamarquês. Quando eles digitaram esse nome, o bot começou a passar um vídeo onde mostrava um senhor de idade olhando fixamente para uma foto de um fisiculturista. E após cerca de 1 minuto disso, o velho começa a baixar as suas calças e fazer uma homenagem para a foto.
Se é que você me entende. O usuário termina o comentário dizendo que esse vídeo ficou disponível no YouTube por bastante tempo e só tinha sido derrubado da plataforma meio ano antes do seu comentário ser feito. Esse comentário nesse post no Reddit é o único relato sobre esse vídeo, o que novamente levanta dúvidas sobre a sua veracidade. Porém, é possível que esse vídeo existiu em algum momento e esteve disponível no YouTube. Então eu acho que é isso. Esses foram os casos de material perdido que eu resolvi falar nesse vídeo. Acredito que eu já tenha falado da grande maioria dos casos mais interessantes de Lost Media, mas ainda assim, existem alguns casos que eu planejo falar no futuro. Logo, não se esqueça de comentar aí embaixo o que você achou do vídeo, além de deixar o seu like para que o vídeo chegue a mais pessoas, e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse no futuro. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!